Yasmin Luz. E a gente já vai, Cláudio Andrade, ainda não previsão do tempo, daqui a pouquinho. A gente vai conversar agora com o doutor Guilherme Colim sobre o que, Cláudio? Doutor Guilherme Colim não veio na segunda-feira, milhares de e-mails aqui e mensagens perguntando por que o doutor Guilherme não estava na segunda-feira, não pôde vir na segunda, mas está hoje aqui nos presenteando aí com a sua presença aqui no portal RDC. Muito boa tarde, doutor Guilherme. Oi, Cláudio, Yasmin, boa tarde. Prazer estar aqui mais uma vez. Prazer, e essas milhares de mensagens, eu quero ver, hein, se tem milhares mesmo. Hein? Lotaram lá o canal Saiba Direito, perguntando por que o doutor Guilherme não estava aqui. Bom, a entrevista de hoje é sobre o benefício de auxílio-doença para os portadores do vírus HIV. Preste atenção. As melhores perguntas vão ficar para o final, então assista a entrevista até o fim, importante que você fique até o final. E se você estiver assistindo pelo canal Saiba Direito, copie o link do vídeo e mande para todo mundo que você conhece, porque tem muita gente que precisa receber com certeza essas informações. Não custa nada divulgar. E você não vai gastar um centavo por isso, viu? Então, não vai gastar muito tempo e vai estar ajudando aí outras pessoas. A produção pediu para o doutor Guilherme trazer aí casos concretos e recentes sobre o assunto. Então, ele não lerá na íntegra aí, porque seria muito cansativo para você que está em casa. Mas o importante é saber que nós estamos falando de uma teoria ou de um entendimento, mas sim de casos que realmente aconteceram, viu? Vai ser muito importante. Doutor Guilherme, em outras entrevistas, quando o senhor falou sobre o auxílio-doença, é importante a gente mencionar que o senhor sempre foi muito enfático em dizer que para o direito ou o benefício dessas pessoas, o que importa não é a doença em si, e sim a relação que ela tem com a atividade que a pessoa desempenha. No caso do HIV, isso é diferente? Cláudio, o que importa, via de regra, é exatamente isso. É o sintoma o sintoma que a pessoa tem pela sua doença, a incapacidade que ela produz, relacionado à sua atividade. No caso do HIV, existe o estigma social, que é um componente a mais. Vamos imaginar, eu sou motorista e eu quebrei o pé. O motorista não pode dirigir com o pé quebrado. Mas digamos que eu como advogado com o pé quebrado, eu posso dirigir. Vamos imaginar que eu seja cantor ou, como tu, que eu seja jornalista de uma emissora de TV e esteja sem voz. Eu não posso trabalhar sem voz, mas se eu for motorista de Uber, motorista de táxi, motorista de qualquer coisa, eu poderei trabalhar. Então, o que importa, via de regra, é isso. O problema do HIV é que ele tem esse componente, um estigma social, que acaba impossibilitando muitas vezes, não sempre, este estigma não é presumido, mas que pode sim justificar a concessão do benefício de auxílio-doença, ainda que a pessoa esteja fisicamente apta. Mas se a sociedade a impede de trabalhar pelos seus preconceitos, ela está impedida de trabalhar e terá direito ao auxílio-doença. Doutor Guilherme, então, boa tarde. Só para confirmar, o portador do HIV tem chance de obter auxílio-doença, mesmo que não tenha desenvolvido sintoma nenhum? Mesmo que não tenha desenvolvido sintoma nenhum. Tem chance, atendendo ao pedido da produção. O programa é ao vivo, mas não é, mas tem um preparativo antes. Eu peguei uma decisão aqui, não vou ler inteiro, porque senão fica muito longa, uma decisão de 2021, fevereiro de 2021, no meu canal do YouTube, no Saiba Direito, eu deixarei o número do processo, mas só um trechinho da decisão recente do nosso Tribunal Regional Federal. Ainda que em oposição ao laudo pericial, ou seja, o laudo pericial reconheceu que a pessoa estava fisicamente apta, concede-se benefício assistencial ao portador do HIV, mesmo sem apresentar sintomas. A decisão judicial diz, mesmo sem apresentar sintomas, quando sua recolocação no mercado de trabalho mostra-se improvável, considerando-se as suas condições pessoais e o estigma social da doença. Existe uma súmula da TNU é a Turma Nacional de Uniformização de Recursos, súmula 78, que trata exatamente disso. Então, mesmo sem sintomas, é possível sim a obtenção do benefício de auxílio-doença para o portador de HIV. Bom, antes da gente falar, doutor Guilherme, sobre a questão do preconceito social, em outras entrevistas sobre o auxílio-doença, o
senhor havia falado sobre os efeitos colaterais do tratamento médico. Isso é importante também. Se aplica o HIV? Sim, se aplicam. Qualquer tratamento médico pode ter, de qualquer doença, pode ter efeitos colaterais. Eu posso estar incapaz para o trabalho por conta dos sintomas da doença ou dos efeitos colaterais decorrentes do próprio tratamento. Isso inclui efeitos colaterais de cunho psicológico, de cunho psiquiátrico. Existem alguns medicamentos que alteram psicologicamente a pessoa. Algumas doenças podem ter reflexos psiquiátricos e alguns tratamentos também. Então, qualquer efeito colateral de um tratamento poderá, não estou dizendo que sempre acontecerá, mas poderá ser causa de incapacidade para o trabalho e justificar a concessão do benefício de auxílio-doença. E, doutor Guilherme, no caso do segurado que não tem sintoma físico, não tem efeito colateral do tratamento, ele tem direito a esse auxílio-doença apenas por conta do preconceito social? E essa palavra apenas, Yasmin, ela está mal colocada. O preconceito social, e eu não estou te criticando, né, Yasmin? Estou falando em linhas gerais, porque as pessoas usam se expressam assim, né? O preconceito social, muitas vezes, ele pode ser mais incapacitante do que um sintoma físico, dependendo, é claro, de cada caso. Mas uma pessoa que sofre um estigma e dependendo da sua qualificação, do seu perfil socioeconômico, dependendo do tipo de atividade que ela desempenha, ela poderá estar totalmente inviabilizada, afastada, impedida de trabalhar. Aqui na RDC, eu duvido que alguém seria demitido ou deixaria de ser contratado por ser portador de HIV. E aí, no meu escritório de advocacia também não. Eu jamais me passaria pela cabeça deixar de contratar alguém ou demitir alguém por conta disso. Mas o mundo é muito maior do que a RDC e do que o meu escritório. Muitas pessoas são discriminadas e são estigmatizadas e isso são portas que se fecham. Pois é, e como é que a pessoa faz, doutor Guilherme, para provar daí essa dificuldade de conseguir emprego ou até para se manter no emprego? Né? Todos os meios de prova, Cláudio, são hábeis e o ônus da prova é do segurado. Então não existe uma presunção. A pessoa, se ela for portadora de HIV, não se presume o preconceito, mas ela poderá provar pela via testemunhal, ela poderá provar muitas vezes demonstrando a similitude, né? A contemporaneidade em que se tornou pública aquela informação, em que foi possível que o empregador soubesse que ela estava com HIV e a sua demissão. Existe no direito do trabalho, eu não sou advogado trabalhista, mas eu acabo tendo inevitável contato, a figura da demissão discriminatória. E as varas trabalhistas estão abarrotadas de reclamatórias que discutem exatamente isso, a demissão discriminatória. Então, assim como é possível, em uma ação trabalhista, o empregado comprovar que ele foi vítima de uma demissão discriminatória, não apenas por HIV, por vários assuntos. Em ação trabalhista, por exemplo, é muito comum a ação discriminatória pelo simples fato da pessoa ter ficado afastada do trabalho. O empregado fica em auxílio-doença, tem alta do INSS, volta para o trabalho e é demitido de maneira discriminatória. Isso acontece. No caso de uma discussão previdenciária, de uma ação de auxílio-doença, todos os meios de prova são utilizados da mesma maneira. Existe a fofoca no ambiente de trabalho, por exemplo. Então, é o ônus do empregado, do segurado. A minha dica, e agora eu falo mais para o advogado, como eu sempre faço, do que para o segurado. Se possível, e eu sei que não é fácil, mas se possível, já instrua a ação judicial com um laudo, um parecer de um assistente social. Eu sou fã de assistente social. Uma categoria profissional que não recebe o valor que realmente tem. O assistente social presta um serviço muito valioso, muito importante,
e ele é desperdiçado por conta da falta de informação dos próprios profissionais do direito, muitas vezes. E ao ajuizar a ação, peça um estudo social também. E, doutor Guilherme, quais os motivos para os empregadores não quererem contratar um portador de HIV? A gente ainda em 2021 e a gente ainda sabe desse certo preconceito, dá para se dizer assim, doutor Guilherme? É um preconceito, é uma conduta socialmente destrutiva, né, contraproducente. Quais são os motivos? Existe uma crença de que o portador do HIV, ele oferece mais risco, e eu não estou falando do risco de contaminação, como acontecia, não é o temor de contaminação como acontecia lá nos anos 80, logo que o HIV foi descoberto. O risco que o empregador vislumbra é de que o portador de HIV, ele será um empregado que faltará mais ao trabalho, será mais vulnerável a problemas em geral. E não é bem assim, até acontece, é claro, acontece das doenças oportunistas, muitas vezes, existe o efeito colateral do próprio tratamento médico, pode haver reflexos psicológicos, o portador de HIV está mais propenso a ter depressão, por exemplo. Só que a depressão é quase uma epidemia hoje em dia, a pessoa não precisa estar com HIV para ter depressão. As pessoas faltam ao trabalho por N razões e os problemas de saúde são diversos. Mas, infelizmente, com base nessas preocupações, muitos empregadores não querem. Simplesmente são... eu usaria uma expressão um pouco grotesca, né? São ignorantes, são mais brutos. Eu não quero saber de incomodação, por que eu vou contratar um cara com HIV se pode contratar um que não tem? Só que se todo mundo pensar assim, nós teremos um problema social que afetará ele próprio, né? Além de não haver cabimento para uma coisa dessa, mas muita gente pensa assim ainda hoje. Muito bem. Doutor Guilherme, quando a gente teve essa troca para o pessoal que quer esclarecer as dúvidas, tem o canal Saiba Direito lá, geralmente segunda-feira sobe a entrevista da semana anterior. Como é que ficou agora? A mesma coisa, a entrevista de hoje subirá na segunda-feira da semana que vem. Perfeito. E os endereços para quem tem dúvidas aí, doutor Guilherme? Endereços, redes sociais, CRJ Advogados no Facebook e no Instagram, canal Saiba Direito no YouTube, então colocar ali no YouTube Saiba Direito, aproveita, já se inscreva, ative as notificações, tem vídeo novo todos os dias. Meus telefones, 51 3228 1219, telefone fixo, 51 99985 7991, meu celular e WhatsApp. Estou à disposição de qualquer pessoa, inclusive advogados, que muitas vezes me ligam para trocar ideia. Muito bem. Obrigado mais uma vez pela participação e a gente te espera segunda-feira que vem aqui no programa. E eu que agradeço, Cláudio, Yasmin, um grande abraço para ambos. Valeu, obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem. Agora, 5 horas 20 minutos, Yasmin Luz. O que a gente tem agora?